Fala pessoal, hoje eu vou falar de um tema que me incomoda bastante, que é o seguinte: a pessoa, quando ela tem uma dor de coluna, ela começa a ficar amiga dessa dor. É estranho, sou estranho quando você está ouvindo isso, mas reflete junto comigo. Às vezes a pessoa já está há tanto tempo com aquela dor, já passou por vários profissionais da saúde tentando resolver esse problema, já fez diversas intervenções sem resultado, que ela começa a achar que isso é normal. Ela começa até a confundir e fica até sem saber como que é a vida sem dor. E aí ela começa a criar uma relação com essa dor. E aí o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: dor de coluna, ela não é uma doença. Então, se a gente pegar as doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, é uma doença que você vai ter que controlar com a medicação e provavelmente você vai ter que controlar para o resto da vida. Dor de coluna não é isso. Dor de coluna não é uma coisa que, não é um diagnóstico que você vai ter que conviver para o resto da vida. Porque a dor, principalmente na coluna, ela tem uma causa, ela tem uma origem. Se você fizer o tratamento adequado e tratar a causa e resolver o problema, pronto. Não é uma coisa que vai te acompanhar para o resto da vida. E muitas pessoas aceitam um diagnóstico, seja qualquer for o diagnóstico na coluna, e pegam esse diagnóstico como se fosse uma doença para o resto da vida. O que eu brinco é o seguinte: a dor lombar, ou cervical, ou torácica, a dor na coluna, ela é como se fosse uma fratura. Então, se você já teve algum tipo de fratura ou qualquer outro tipo de lesão, vamos supor que eu teve uma fratura no braço. Eu tive uma fratura no braço quando eu tinha 25 anos. Quando você conta que você teve uma fratura, você fala que teve uma fratura. Então, eu tive uma fratura no braço quando eu tinha 25 anos. Fez o tratamento que precisava na época e resolveu. Dor de coluna é isso. Eu tive uma dor de coluna, resolvi, pronto. Não é uma. Quando você tem uma fratura, você não fala assim, eu tenho uma fratura. Você fala, eu tive. Porque você teve, tratou e acabou. Quando é na coluna, as pessoas geralmente ficam falando, não, porque eu tenho problema de coluna. E isso começa a gerar uma limitação para a vida da pessoa. Ela começa a pensar, não posso fazer isso, não posso abaixar porque eu tenho problema de coluna. Não posso correr porque eu tenho problema de coluna. Não posso carregar isso não, porque... E aí isso vai gerando limitações na vida da pessoa e vai virando um ciclo. A pessoa vai ficando limitada, a articulação dela começa a movimentar menos, o músculo começa a funcionar menos, o sistema a dor começa a aumentar, fica mais instável a coluna, gera mais limitação, gera mais medo, gera mais insegurança, gera menos disposição para fazer atividade física, e aí você entra no ciclo da piora. Só de você acreditar que você tem um problema, que é um problema crônico ou que é uma doença, isso começa a te gerar bloqueios e limitações na sua vida que vão gerar outros efeitos que provavelmente vão te piorar. Então esse vídeo é para explicar que dor de coluna é como se fosse uma fratura. Quando você contar para alguém, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma dor na coluna, procure o tratamento adequado, faça o tratamento adequado e resolva. Ponto. Tive, tratei e resolvi. Não é uma coisa que vai te acompanhar pro resto da vida. Não é um amigo. Não é um cacto que a gente brinca que a pessoa às vezes está com um quadro de dor tão desesperado por muito tempo e sem ajuda de profissionais adequados, que ela abraça o cacto. E aí ela não consegue desagarrar do cacto. É isso que a gente brinca. Então, é importante entender isso para a pessoa não gerar limitações que vão piorar o quadro dela. Você que está com um problema na coluna, que está com uma dor na coluna, você tem que fazer o tratamento, resolveu, acabou. Não acompanhe esse diagnóstico para o resto da vida. Não gere limitações que vão gerar limitações às vezes para o resto da vida. Principalmente pessoas que têm uma vida inteira pela frente. Você vai ficar a vida inteira falando, não, eu tenho problema de coluna, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo.
Na verdade, você tem que capacitar o seu corpo para fazer o que você quer. Então, dor de coluna não é doença, não é diabetes, não é hipertensão, não é qualquer outro tipo de doença que você precisa carregar e controlar com medicação para o resto da vida. Dor de coluna é como se fosse uma fratura. Tive, tratei e resolvi. Isso é muito importante de se entender para não gerar limitações que vão entrar num ciclo de piora. Você entendendo isso, você entra no ciclo de melhora. Que você entende isso, você sabe que sua coluna não é frágil, você sabe que se você resolver a causa e retirar o problema, você resolveu o problema. Você sabe que cada vez que você movimentar com menos medo, com menos limitação, sua coluna vai movimentar melhor, seu músculo vai ficar mais forte, você vai estar mais disposta para fazer atividade física, você vai estar menos ansiosa, menos medo e você entra no ciclo da melhora. Então você quer entrar no ciclo da piora, que é reforçar o problema, encarar o problema, afundar no problema, trazer o problema para ser seu amigo, ou você quer entrar no ciclo da melhora, que é em vez de focar no problema, focar na solução. E focar na solução passa por entender isso, que dor de coluna não é doença. Beleza? Se você quer ter alívio imediato da sua dor, a gente tem um método de coluna sem dor em 15 minutos. A gente vai deixar o link aqui abaixo para você ter acesso a esse método. Abraço, até o próximo vídeo.